Olá, crianças, tudo bom? Eu vou começar fazendo uma chamada pelo turno da tarde, vou ficar revezando, tá certo? Alexandre, Ana Mel, Davi Emanuel, Érica Cecília, Frederico, Israel, Yuri Matheus, João Miguel, Júlia Isabelle, Cauã, Marina Farias, Marina Rodrigues, Mayra Vitória, Renê Mota, Rodrigues de Matos, Sara Letícia, Ian Levi, Ícaro Caíque. Agora nós vamos para os queridinhos da manhã. Falamos os da tarde, os queridinhos da tarde, agora vamos para amanhã. Ana Beatriz, Francisco Diuauri, Glenda Alves, Ivna, Jonas Rodrigues, José Levi, Laís Talita, Levi Rodrigues, Lívia Maria, Luan Brito, Lucas Daniel, Maria Clara, Maria Fernanda, Matheus Vitor, Paulo Diogo, Pedro Arthur, Pedro Lucas, Isabelle Rodrigues. Tudo bem com vocês? Vamos começar a dar continuidade à nossa aula, agora de história, certo? Na aula de história, nós estamos trabalhando na história do trabalho, nós trabalhamos as profissões, onde semana passada vocês realizaram a avaliação, certo? E agora nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando dos instrumentos de trabalho, sendo que nós já tivemos a oportunidade de introduzir esse conteúdo quando eu pedi para vocês pesquisarem a profissão do pai de vocês e registrassem, tirassem uma foto ou uma filmagem do instrumento de trabalho dos pais de vocês. Vocês lembram que nós realizamos esse tipo de atividade? Então, nós estamos trabalhando no LP2, a unidade História do Trabalho, e o capítulo que nós vamos agora iniciar é o capítulo 2, que fala sobre os instrumentos de trabalho. Pequeno questionamento. Será que na época dos primitivos, do homem da caverna, os instrumentos de trabalho eram os mesmos ou eles adaptavam o que eles tinham na natureza e faziam seus próprios instrumentos? Assim como os outros instrumentos, né, que nós temos no nosso dia a dia, os instrumentos de trabalho também sofreram por várias mudanças, né? Eles foram mudando, a tecnologia vai mudando para melhorar o trabalho das pessoas, né? Para dar melhores condições de trabalho para as pessoas. Então, vamos ver a próximo slide. Definição, né? É sempre bom a gente revisar. O trabalho é o conjunto de atividades que os seres humanos realizam para suprir suas necessidades. Esse trabalho ele pode ser remunerado quando você tem um emprego, quando você tem um vínculo, né? Então, ele é um emprego de carteira assinada, ele é remunerado. Ou uma atividade que você realiza, varrer uma casa, varrer a rua, passear com os animais, as atividades relacionadas que você faz em casa, né? São tipos de atividade. Então, é um conjunto de atividades que o homem realiza, que o ser humano realiza, para suprir suas necessidades. Assim como os seres humanos realizam, nós observamos no capítulo anterior que os animais também exercem tipos de atividades para suprir suas necessidades, quer seja de moradia, quer seja na alimentação. Vocês estão lembrados que nós estudamos isso? Então, e o instrumento, e que vem a ser o instrumento de trabalho, já que nós encontramos a definição do trabalho. Então, tudo aquilo que é criado pelas pessoas para ajudar no processo de trabalho, ou seja, para facilitar o seu trabalho, né? Então, o instrumento usado, ele foi criado, ele é adaptado, ele melhora com a sua tecnologia para dar
para dar melhores condições para a pessoa exercitar algum tipo de atividade. Então, os instrumentos dos animais, nós falamos na atividade, no capítulo anterior também sobre isso. Nós falamos que o homem, ele modifica a natureza, né, profundamente, né, uma forma de trabalho, ele modifica a natureza profundamente. Mas os animais, eles modificam, não, mas não com tanta profundidade, né? Eles modificam, mas não agridem. Por quê? Porque eles tiram da natureza, aproveitam da natureza somente aquilo que eles forem utilizar, né? Então, alguns animais se utilizam de pedras, galhos ou outros objetos para alcançar frutos, passar rios, entre outras coisas. Aqui nós temos a união das formiguinhas, né? Como se estivesse construindo uma passagem ou estivesse levando esse galho para algum local, né? Então, elas estão reunidas, elas estão trabalhando, né? Então, aqui nós temos também num galho, como se fosse cupim, né? Pássaros construindo suas moradias e as abelhas, né? Na sua colmeia. Então, isso não significa que eles tenham a capacidade de criar ferramentas. Eles não têm a capacidade de criar as ferramentas, mas eles utilizam o que tem na natureza para suprir as suas necessidades. As ferramentas são criadas por meio do conhecimento coletivo que se acumulam de geração para geração. Vocês estão vendo aqui, ó, elas reunidas, a ferramenta de trabalho delas aqui contribui mais à união, o conhecimento, né? Então, elas estão unidas com o objetivo, elas sabem o que elas querem. Então, a ferramenta de trabalho dela aqui, no momento, elas estão levando esse galho, né? Usando a sua força. Instrumentos do trabalho ao longo do tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desses objetos, aliás, todos esses objetos. Eu sou da capital, mas eu tive a oportunidade de conviver com os meus avós no interior e eu conheci um pouco da realidade deles. Então, eu conheci a máquina de costura, que a minha tia costurava com esse tipo de máquina aqui. Conheci o pilão, que antes o café na casa dos meus avós, ele não era industrializado, eram os grãos de café que minha avó pilava, né? Então, eu conheci todo esse processo. A massa de milho, o milho era moído, então eu tive a oportunidade. Eu trabalhei aqui no Presidente Médici com esse tipo de máquina, porque eu vim para o Presidente Médici com 22 anos, agora eu tenho 54 anos, então eu conheci o mimeógrafo a álcool, essa máquina aqui faz parte de quando eu entrei aqui na escola em 1988. Então, alguns objetos desses daqui, aqui é o ecoponte, onde as crianças tiveram contato com alguns objetos que foram substituídos ao longo do tempo, né? Então, você sabia que muitas ferramentas de trabalho que foram criadas quando seus avós eram crianças não existem mais, mas não existem por quê? Porque eles foram, de acordo com a tecnologia foi avançando, então os instrumentos de trabalho foram sendo aperfeiçoados, né? Para dar melhor condição de trabalho às pessoas. Então, eles sofreram alteração e vão sendo aperfeiçoados pelos seres humanos. Aqui nós temos o ferro de passar. Eu também tive esse contato com o ferro de passar, também na casa dos meus avós. Gente, aqui nessa parte que eu estou segurando, também é no Ecopons, é tipo um museuzinho lá que tem um espaço onde, se você tiver a oportunidade de um dia for, é interessante que você conheça esses tipos de objeto que sofreram transformações, né, que foram adaptados, que a tecnologia avançou e houve melhorias. Então,
Aqui era um ferro que foi usado no passado, certo? E dentro dele tem uma parte, essa parte aqui, que levanta, abre, se coloca carvão. Sabe aquele carvãozinho que a gente faz churrasco? Coloca o carvão, que são as brasas, né? Aí fecha, o ferro esquenta, a gente passa a roupa. Muitas vezes no passado as roupas eram queimadas quando caía uma pontinha, uma faísquinha, então ela meio que queimava. Acontecia alguns incidentes ou acidentes, como vocês queiram. Nos ferros de passar roupa, usavam carvão quente para alisar os tecidos das roupas. Tinha até um país que, no lugar do ferro, gente, eles esquentavam a panela, certo? Acho que era na China, não lembro bem. Eles esquentavam panela para engomar. Aí, ao longo do tempo, surgiram os ferros nesse estilo, aí foram se adaptando, né? Evoluindo o tempo, o carvão que as pessoas usam em churrasqueira, como eu falei, né? Os ferros de passar usavam carvão quente para alisar os tecidos das roupas, o mesmo carvão que as pessoas usavam na churrasqueira. Isso aconteceu no tempo em que seus avós nem eram nascidos, só tinham um problema. Quando as pessoas iam passar as roupas, às vezes caía um pedaço de carvão na roupa, foi o que eu falei, né? E então as roupas ficavam com furinhos de queimados. Às vezes acontecia isso. Graças a Deus, na casa da minha avó não chegou a acontecer isso com as minhas roupas, não. Mas eu passei por isso. Instrumentos da pré-história. Foi o que eu falei na abertura da aula, né? Os seres humanos, eles descobriram o fogo por conta da necessidade de clarear as cavernas. Usaram qual foi o instrumento? A pedra, né? Então, para fazer as ferramentas primitivos, utilizavam madeiras, ossos e folhas, pedras também. A madeira ele usava para produzir as lanças, aqui, ó, as lanças, né, que eles caçavam, que eles pescavam, né, para ajudar na caça de animais. Depois começaram a usar as pedras, batiam na outra contra a outra de forma a produzir uma lâmina como a de uma faca. Ficava a ponta bem afiadinha também. Eles usavam os ossos para fabricar as agulhas, a gente vai ver tudo isso mais na frente, tá certo? Então, depois começaram a usar as pedras, batiam umas nas outras, de forma a produzir uma lâmina como se fosse uma faca. Usada para cortar as raízes que colhiam, cortar carne ou retirar as peles dos animais que eram usados para fazer suas roupas. Então, tudo que eles tiravam da natureza, tudo que eles faziam eram tirados da natureza. Os instrumentos deles, eles usavam o quê? Como está falando aí, usavam a madeira, usavam os ossos, usavam folhas, usavam as pedras. As folhas eles usavam às vezes também como vestimento. Depois eles passaram a fazerem as roupas deles aqui, vocês estão vendo, com o couro, né, com o couro dos animais. E eles costuravam também com couro, né, com couro ou com galhos, e usavam como ferramenta de costura a agulha que eles faziam com os ossos. Pronto. As vestimentas eram costuradas com um tipo de agulha feitas, né, com ossos de animais. Como que era feito? Eles raspavam bem raspadinho até formar uma ponta parecida com as agulhas de hoje. Os ossos escolhidos eram raspados até ficar bem fino, parecido com uma agulha, as que nós usamos hoje, né? As roupas eram feitas com pele de animais e costuradas com fio de palha ou de couro, né? Que são justamente o que eu falei anteriormente, tudo tirado da natureza. Aqui está todo o processo, onde eles tiram o osso, onde eles vão
fazendo pontas, vão afinando, ó, vão tirando e vão afinando até formar uma ponta, como se fosse uma agulha. Esses objetos eram feitos de ossos, madeiras e pedras, que são os instrumentos que eles tinham disponível da natureza, né? Com o passar do tempo, os seres humanos começaram a usar metais para fazer as suas ferramentas, que é o que nós temos hoje. E a cada dia as coisas vão passando pelo seu desenvolvimento, vão melhorando, porque novas tecnologias vão surgindo, né? Então, eles vão adaptando e tornando as ferramentas ainda melhores, para suprir a nossa necessidade, melhorar a nossa qualidade de vida e as nossas condições de trabalho. Sempre que um instrumento de trabalho ou mesmo de lazer aperfeiçoado, dizendo que ele sofreu por melhorias tecnológicas, que são as evoluções, né? Na atualidade, isso também acontece, pois todo dia novas ferramentas são inventadas para ajudar as pessoas nas suas atividades. Todo esse conteúdo aqui, gente, eu estou seguindo a sequência do livro, depois você olha com calma, tá certo? Eu já falo. Tudo isso tá aqui bem direitinho. Então, instrumento de trabalho. Aqui nós temos 3 crianças que apresentaram os instrumentos de trabalho dos seus pais. Nós temos aqui a Marina Rodrigues, do turno da tarde. Nós temos aqui o Pedro Lucas, do turno da manhã. E nós temos aqui a aluna Ana Mel, que é do turno da tarde. Eles estão aqui representando apresentando o instrumento de trabalho dos seus pais. A pesquisa que eu pedi e que falei que era importante que vocês soubessem o tipo de trabalho que o pai de vocês fazem, quais os instrumentos de trabalho que eles usam, porque quando vocês forem tiverem os filhinhos de vocês vão ter a história deles para contar e vão poder mostrar, será que no futuro o instrumento que o Pedro e a Marina Rodrigues estão usando, que os pais deles usavam na área da saúde, que os dois aqui, vocês estão vendo aqui o jaleco, né? Estão vendo a touca que o Pedro está usando, o aparelho de verificar a pressão, né? Que os dois usam, então, que são os instrumentos de trabalho que eles usam na área da saúde. E nós temos aqui a Ana Mel representando o professor, que é a profissão dos pais dela, né? Então, aqui, professor, no caso, né? No passado, a gente usava muito esse quadro verde e o giz. Hoje em dia, nós estamos justamente passando pela tecnologia, o que está nos permitindo estar dando essa aula para vocês hoje, né? A tecnologia, o avanço tornou possível nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Nós, mesmo aqui na escola, vocês em casa, tendo condições de assistir a aula. Por quê? Porque o nosso trabalho de professor também passou pelo processo de tecnologia. Hoje em dia, nós não usamos o giz. Dificilmente tem escola que ainda adota o giz, ainda há, lógico que há, mas nós usamos os pincéis, nós usamos computador, data show. Aqui tem outros instrumentos que a Ana Mel apresentou, os livros do lado, o pincel, o computador, né? Então, foram uma série de objetos que sofreram. Eu queria agradecer às crianças que realizaram a atividade com sucesso. Marina, parabéns. Pedro, Lucas, parabéns. E Ana Mel, parabéns pela atividade realizada. Beijos. Então, vamos passar para a próxima. E vocês, gente? Vocês, a profissão de vocês são alunos, né? Vocês são alunos. Mas antes disso, vamos passar para essa aqui. Hoje em dia, vocês usam computadores para realizar a atividade de vocês. Essa máquina de escrever aqui é minha. Então, quando eu tinha 15 anos, isso há quase
Há 34 anos atrás, mais ou menos, eu usava a máquina de escrever manual para realizar minhas atividades. Hoje em dia, a tecnologia permite que vocês usem os computadores para realizar até mesmo provas, não é isso? Aqui eu ia na biblioteca, que hoje em dia não há necessidade de vocês ir, porque vocês realizam as pesquisas de vocês no Google ou em outras fontes de pesquisa, né? Realizam, pesquisam, às vezes imprimem, muitas vezes o papai e a mamãe imprimem. Aqui nós fazíamos o quê? Ou você copiava manualmente, naquela época, minha profissão, eu era aluno, vocês não são aluno, vocês não usam computador, o instrumento de trabalho de vocês está sendo agora o computador, a internet, o celular, não é isso? Os livros para realizar as atividades. Eu usava a máquina de escrever, usava lápis, usava caderno. E quando tinha greve, nós não tínhamos essa aula que vocês têm, essas aulas que vocês têm online, ao vivo, não. Nós ficávamos até, porque eu estudava em escola pública, nós ficávamos 2 meses sem aulas, entendeu? Vocês, por conta da tecnologia, das ferramentas de trabalho de vocês, estão permitindo que vocês tenham o conteúdo de vocês em dias. É permitido dar continuidade às atividades de vocês, à realização das atividades de vocês. Aqui nós temos os alunos realizando as provas, que eu solicitei que enviasse, que eu estou usando. Nós temos aqui o Luan, o Jonas, aqui é o Levi, José Levi, o Lucas Daniel. Aqui foi a turminha do quarto ano de 2018, uma atividade que eu fiz de exposição. Eu trouxe minha máquina. Aqui eu tenho o Alexandre, da tarde, o Matheus, a Glenda, a Laís Thalita, eu acho que esse aqui é o Pedro, esse é o Pedro, o Pedro Lucas, tem o Pedro Lucas, tem o Paulo Diogo, o Israel, a Fernanda, a Érica, a Isabelle, todos realizando prova, que foi na semana de prova. O instrumento de trabalho de vocês, com a evolução da tecnologia, né? Porque antes o aluno usava lápis e caderno, agora o aluno usa a TV, né? Tá aqui, a TV, ela tá assistindo pela TV. A Érica está no celular, a Fernandinha está no computador, o Paulo, ele está aqui, mas ele estava realizando a prova, porque aqui foi uma filmagem que o pai dele mandou para mim também. A Letícia, o Miguel e a Lívia, realizando as provinhas deles. Vamos para os próximos. Ô, gente, então, de acordo com o que vocês viram aí, houve uma evolução dos nossos instrumentos de trabalho, não só evoluiu na medicina, não só evoluiu para quem é o agricultor, que antes fazia tudo manualmente, mas evoluiu também, a tecnologia veio e mudou também a vida do professor e a vida do aluno, que antes nós usávamos quadro, nós usávamos giz, passamos a usar o pincel, passamos a usar o livro, o pincel, agora nós estamos usando o celular, o pincel, o computador, não é isso? Então, fica aqui a conclusão da nossa aula de história, eu concluo a nossa aula de história, estou deixando uma atividade na nossa agenda, a nossa agenda digital, a agenda Edu. Realize com pontualidade, acesse o nosso contato oficial da escola, mantenha as atividades de vocês em dias. Beijo, até a próxima aula.